Olá, está começando a segunda perna da viagem do Mar Sem Fim, desde o Brasil até a Antártica. Na primeira etapa, nós saímos de Rio Grande, fizemos todo o litoral do Uruguai e da Argentina, depois entramos no Estreito de Magalhães até Punta Arenas, foram 1.400 milhas. Hoje eu convido você para embarcar com a gente aqui em Punta Arenas e nós vamos seguir pelo Estreito de Magalhães até Porto Natales. E lá vamos para Ushuaia, na Terra do Fogo. Seja muito bem-vindo a bordo do Mar Sem Fim. Punta Arenas é o maior porto chileno da Patagônia. A cidade tem 120 mil habitantes. Na praça principal fica uma singela homenagem a Fernão de Magalhães, o primeiro a cruzar o famoso canal. Alguns prédios antigos atestam a importância do estreito como passagem marítima. Antes da abertura do Canal do Panamá, essa era a rota obrigatória do Atlântico para o Pacífico e vice-versa. Hoje, a maior parte dos navios é de passageiros. Antes de partir, vedamos as janelas do Mar Sem Fim por dentro. Mesmo no verão, a temperatura é muito baixa e um barco aquecido é bem mais confortável. As placas de acrílico ainda evitam a condensação, diminuindo a umidade a bordo. Depois de 3 dias parados no porto, voltamos a navegar. Estamos saindo de Punta Arenas rumo a Porto Natales. No caminho, vamos fazer algumas paradas para conhecer os canais da Patagônia. A paisagem do Estreito de Magalhães é inusitada. Do lado do continente ficam os picos nevados dos Andes. No outro, um sem número de ilhas formam um labirinto de pequenos canais. A largura média é de 5 milhas. Já a profundidade pode ultrapassar incríveis 500 metros. Aquela região da América do Sul, ela foi afetada pela última glaciação. A última glaciação terminou, na verdade, há cerca de 18 mil anos atrás. E antes disso, a parte sul dos Andes era coberta por um manto de gelo contínuo. E esse manto de gelo, que ficava nas regiões mais altas dos Andes, se deslocava, erudindo os terrenos e produziu os vales. Então, muito do que se vê são restos de vales glaciais, onde está o mar hoje, né? Nossa primeira noite foi na caleta Hidden, na ilha Capitão Aracena. Caletas são pequenas baías protegidas. Logo na chegada, a temperatura baixou para 0 graus. Na manhã seguinte, acordamos com forte nevasca. Era muita neve para uma só manhã. A visibilidade caiu, ficou tudo branco. Mas não durou muito. Meia hora depois, saiu o sol. Estava quase esquentando quando veio chuva. O clima no estreito é assim. No mesmo dia chove, neva e faz sol repetidas vezes. Caprichos das altas latitudes. O Estreito de Magalhães fica nos 53 graus de latitude sul. Em nosso roteiro para Porto Natales, exploramos o Seno Gelado. Enormes cachoeiras despencam dos morros. Alguns têm mais de 1.000 metros de altura. Aqui já começam a aparecer as geleiras. O colorido é impressionante. Quanto mais azul, mais antigo é o gelo. Quando o pedaço se solta, o barulho remete a um tiro de canhão. O aquecimento global derrete o Polo Norte e mostra as garras por aqui.
painel intergovernamental de mudança climática está prevendo um aquecimento para o próximo século entre 2 e 4 graus. Isso pode fazer com que o derretimento das geleiras, que já começou, se acirre, elevando o nível dos oceanos em mais 1 metro. Isso pode ser absolutamente dramático para milhares de pessoas que moram na zona costeira. E a causa de tudo isso somos nós. Por isso a gente precisa pensar um pouco sobre isso e mudar um pouquinho nossos hábitos. Afinal, o aquecimento é produzido justamente por isso, pela quantidade enorme de pessoas que existem hoje no planeta e pelos hábitos delas que são, no geral, insustentáveis. Vamos tentar mudar um pouquinho? Com muita cautela, o Mar Sem Fim sai em busca de um abrigo. Neste trecho, os canais começam a ficar mais estreitos, realçando a paisagem. Achamos o lugar ideal na caleta Nutland. No dia seguinte, o Mar Sem Fim subiu 90 milhas pelo Estreito de Magalhães, cuja extensão total é de 300 milhas ou 555 quilômetros. Navegamos mais 20 milhas até chegarmos na ilha Rose, onde dormimos na caleta Dardé. A entrada da caleta é bem estreita. As margens se aproximam rápido, para depois alargarem, formando uma grande enseada. A tática para navegar por aqui é fazer os deslocamentos enquanto está claro e fundear em local abrigado antes da noite chegar. No terceiro dia da etapa, zarpamos logo ao amanhecer. O tempo estava enfezado. Em vez de sol, tivemos cerração. Mesmo assim, seguimos viagem. Hoje, com a tecnologia, a visibilidade não é tão indispensável à navegação. Desta vez, vamos navegar cerca de 100 milhas até Porto Natales, na Patagônia chilena. Depois de sair do estreito, enveredamos por canais secundários. Em alguns momentos, eles ficavam bem estreitos. Securité, securité, securité. Iate Mar Sem Fim, fazendo angostura Kirke, suroeste, noroeste. Este afunilamento natural faz acelerar a correnteza. Dependendo da maré, ela pode chegar a 10, 12 nós de velocidade. É o que acontece nos canais da Ilha Zeta, que teríamos que atravessar. Nestas ocasiões, repuxos se formam na água, dificultando o controle do barco. Ao passarmos, a velocidade do Mar Sem Fim aumenta de 8 para mais de 10 nós. Em seguida, entramos numa grande baía, onde fica Porto Natales. Mar Sem Fim de la área de Adelante. Interrogativo, coordinó con Terminal Pesquero, campeón. Estamos esperando respuesta del terminal pesquero. Por afuera está mucho viento, mucha marejada y queríamos ir pegando toda la noche al muelle. A cidade tem 20.000 habitantes. Ela é muito procurada por turistas porque fica perto de vários parques nacionais. O turismo de observação é uma importante fonte de renda para a economia. Aproveitamos para conhecer o Parque Nacional Torres del Paine, criado em 1959. O parque é uma das 11 unidades do Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas do Chile. Cercado por montanhas, o Lago Sarmiento é uma das atrações. Ele é fechado, não recebe outros corpos d'água. O Sarmiento abriga grande quantidade de micro-organismos formados por carbonato de cálcio. Daí a cor especial de suas águas. Torres del Paine também é habitat do condor andino. A ave tem uma envergadura de mais de 1 metro de comprimento. Os condores se adaptaram bem aos ventos fortes. Eles planam com elegância enquanto procuram presas para o almoço. Prosseguimos até a Laguna Azul, habitat de outros tipos de aves. Entre elas, os flamingos.
Continuamos dirigindo sempre com uma visão privilegiada dos Andes. A estrada lembra uma montanha-russa com subidas e descidas bruscas. Mas a grande atração não são as curvas, e sim a bela paisagem. Vários rios cortam a área do parque. Um dos maiores é o rio Paine. O Parque Nacional Torre del Paine, na Patagônia chilena, ao pé dos Andes, tem 240 mil hectares. E desde 1978 ele é considerado pela ONU como reserva mundial da biosfera, justamente porque ele é absolutamente incomum. E o que tem aqui que mais chama a atenção são essas torres de granito esculpidas aí pela erosão eólica e também pelo movimento de glaciação e depois calor que talharam essas formas dramáticas de Torres del Paine. No final, mais uma surpresa. Visitamos um lago onde flutuam pedaços do glaciar Grey. Uma coisa interessante que tem aqui no Parque Torres del Paine é que a vasta totalidade dele é coberto por estepes. A vegetação é de estepes, dada a severidade do clima. No entanto, nesse minúsculo pedacinho aqui, espremido entre geleiras de um lado e estepe do outro, floresceu um enorme bosque. Um bosque com árvores grandes, parrudas. É surpreendente o vigor da natureza. Algumas paisagens são totalmente despidas de vegetação, mas a maior atração são mesmo as Torres del Paine. Arroz com farinha. O Manuel é o cara que realmente eu gosto de ver ele comendo, porque ele come com prazer e vontade. Não ia fazer peito de frango? E ele tem esse direito, porque ele é o cara que das 8 da manhã, na verdade 7h30, já está em pé e não para até as 10 da noite. Porque Manuel é a palavra mais falada nesse barco aqui. Manuel! 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 Cadê o Manuel? Ele tá aí? Você não vai repetir? Eu acho que não. Por que não? Se quiser. Bom, então agora nós vamos conhecer as cabines. São 3 cabines para passageiros, fora a cabine dos marinheiros. Vamos lá, vamos descer. Bom, essa aqui é a cabine principal do Mar Sem Fim. Bela cabine, uma cama de casal. Aqui tem alguns buracos. Em último caso também a gente pode botar um colchão e pode dormir aqui uma pessoa pequena. Então essa cabine pode aceitar até 3 pessoas. Então vamos ver agora o banheiro. Cada cabine aqui do Mar Sem Fim tem o seu próprio banheiro. Só que o chuveiro aí que vocês estão vendo, não pense que é para usar. Isso aí é para o inglês ver, porque a água aqui é segurança. A água é lastro. Esse tipo de barco precisa navegar muito pesado. Bom, e aqui um lavabozinho. Pequenininho, mas funcional. Como tudo num barco. E todo espaço num barco, o grande truque de um barco é aproveitar cada espaço. Tudo é armário. Debaixo das camas é armário, debaixo dos sofás é armário. Dá uma espiada só nisso aqui. Aham. Mais um depósito. Agora a sala de comando. Então, esse é o coração do Mar Sem Fim. Aqui é o nosso passadiço, a sala de comando. Tudo a gente opera a partir daqui, rapidamente. Tudo no barco é dobrado. 2 motores, 2 geradores. Então aqui nós temos 2 pilotos automáticos. Nós temos 2 radares. Esse é um dos radares. Esse é outro dos radares.
nós temos duas sondas para medir a profundidade. Essa é uma delas, aqui é outra. Esse rádio para falar a longa distância e esse aqui para falar numa distância mais curta. Duas buscas e também o computador. É através dessa tela que a gente pode passar e-mails e receber e-mails. Esse é o telefone satelital que o Mar Sem Fim tem. Pode se comunicar com qualquer parte do mundo, mandar e receber e-mail. A tripulação do Mar Sem Fim preparava o barco para o reinício da viagem. Enquanto isso, percorremos a periferia de Porto Natales, onde vivem os pescadores. Um dos problemas relativos à pesca hoje é o desaparecimento dos pescadores artesanais. Cada vez mais esse pessoal é exprimido e fica com menos direitos de exploração dos recursos do mar. Aqui no Chile não é diferente. As ONGs estão denunciando que a lei da pesca favoreceu exclusivamente as grandes indústrias e as grandes corporações, deixando para os pescadores artesanais, uma merreca. Infelizmente, a gente vê cada vez menos esse tipo de barquinho, esse tipo de construção naval. Partimos para Ushuaia, na Argentina, que fica a 740 quilômetros. Teríamos que refazer parte da rota de nossa chegada. Porto Natales fica no fim da linha. Não há como voltar por caminhos diferentes. Na saída do canal Smith, retornamos para o Estreito de Magalhães. Nesta noite, dormimos na caleta Uriarca. Na manhã seguinte, acordamos com um típico dia de verão nas altas latitudes. A temperatura externa oscilava entre 6 e 7 graus positivos. Nosso objetivo era conhecer uma fazenda de salmões na altura do Cabo Frauer. Durante nossos deslocamentos, cruzamos com pouquíssimos barcos. Vimos apenas um pequeno veleiro e também um navio de contêineres, o único cargueiro que avistamos. A rota comercial pelo estreito perdeu importância. Nós vamos aproveitar o fato de estarmos navegando no Estreito de Magalhães para falar um pouquinho de história. Os especialistas consideram a viagem de Fernão de Magalhães a mais extraordinária viagem marítima de todos os tempos. Ele fez a primeira circunnavegação do globo no século XVI. Ofereceu seus serviços para os reis da Espanha e navegou então costeando a América do Sul até descobrir o estreito que leva seu nome. Depois foi para o Pacífico, oceano que ele mesmo batizou. Fernão de Magalhães acabou morto numa refrega com os nativos nas Filipinas, mas a viagem dele entrou para a história. Saiu da Espanha com 5 navios e cerca de 250 homens e voltaram 3 anos depois apenas uma nau, a nau Vitória, com 18 marinheiros. Eu não sou o Obama, mas se fosse eu diria, Fernão de Magalhães, esse é o cara. Finalmente chegamos na salmoneira que ocupa quase a baía inteira. De longe dava para ver a estrutura na água. Deixamos a visita para o dia seguinte. Era tarde, melhor procurar abrigo antes de escurecer. Às vezes é complicado navegar por este labirinto de canais e enseadas. Nem todas as áreas são cartografadas. Felizmente, em geral, a profundidade é grande. Fundeamos na enseada ao lado, o Seno Cascade. Desembarcamos na manhã seguinte. Em razão do degelo, o terreno é bastante alagado. A impressão era de andar sobre esponjas. A cachoeira despeja muita água, a pressão é enorme. No verão, as condições climáticas são mais favoráveis para a flora. Nesta época do ano, é possível observar grande variedade de tipos de plantas. Formas e cores surpreendem. Apesar desta riqueza, a região dos canais também tem problemas ecológicos. As enseadas e baías aqui da região do estreito são repletas de mariscos, só que ao contrário das centoias, a gente não pode comer.
porque aqui existe uma espécie de maré vermelha crônica. A maré vermelha é a floração de um determinado tipo de alga nociva e esses organismos filtrantes, como o marisco, acabam acumulando veneno. Se o ser humano come isso, ele pode dançar, pode morrer. O Seno Cascade estava à vista. O Mar Sem Fim segue em direção à salmoneira. Ela ficava a menos de meia hora de distância. Desta vez não fundeamos, atracamos a contrabordo do navio que transporta alevinos para as fazendas de salmão. Funcionários, alertados pelos oficiais de bordo, vêm nos buscar. A fazenda tem 15 tanques com 30 mil salmões em cada um. Eles são protegidos por camadas de redes. Esta é a dos pájaros, esta é a dos peces e esta é para os lobos marinos. O Chile é o segundo maior produtor mundial de salmão, só fica atrás da Noruega. Cada peixe demora 2 anos para atingir 4 quilos, o tamanho ideal para despesca. Mas as fazendas trazem alguns problemas ao meio ambiente marinho. Em primeiro lugar está a introdução de espécies exóticas. O salmão é do hemisfério norte. Eles não têm predadores naturais, por isso se multiplicam rápido e tomam o lugar da fauna nativa. O resultado é a perda de biodiversidade. A lei da pesca no Chile proíbe os pescadores artesanais de capturar os salmões que fugiram para o mar. A justificativa é que os peixes não lhes pertencem, e sim às empresas salmoneiras. Estimativas das ONGs calculam em milhares o número dos que escapam dos tanques. Outro problema é que a criação se alimenta de farinhas de peixes. Para produzir 1 quilo de farinha é preciso 3 a 4 quilos de peixes. Em geral, as fazendas produzem menos carne do que consomem. Ou seja, retira-se cada vez mais do mar para produzir menos em cativeiro. A conta não fecha, é insustentável. E ainda há o uso de antibióticos despejados nos tanques para evitar contaminação. A utilização indiscriminada produz pequenas áreas estéreis, são zonas mortas sem oxigênio para que haja vida. A maricultura ainda é uma questão não resolvida no mundo. A fazenda que visitamos emprega 12 pessoas que trabalham em turnos de 6 por vez. Eles se hospedam na sede, implantada no mar, que tem boas condições de conforto. A fazenda emprega tecnologia de ponta. Tudo é monitorado por câmeras submarinas 24 horas por dia.